Meus amigos, amigo Fagner está chegando agora, 5 para as 7, 5 para as 19 horas, essa é a grande verdade. E você já deve ter percebido aqui um pouco da reação, como eu inaugurei, como eu abri esse vídeo. A informação ela não é boa não, cara, mas assim, são coisas da vida, coisa do futebol, e o meu papel é poder dar a notícia para vocês. E claro que durante a notícia a gente vai trazer um pouco da nossa opinião aqui para todos vocês, tá bom? Bom, nesse vídeo eu tenho 4 assuntos, não vou chamar vinheta, mas eu queria pedir o teu apoio, que para mim é fundamental, para a gente poder seguir batalhando para crescer o nosso canal nesse ano de 2026. Deixa o teu like, eu conto muito com o carinho do teu like, se inscreva no canal, aperta o botão de hypar para esse vídeo ter força para alcançar mais tricolores. Deixa o teu comentário, que é muito importante, é sempre muito importante. E se você puder, compartilha esse vídeo nas tuas redes sociais. Show de bola? Bom, eu vou abrir com essa bomba aqui, cara, que eu ia gravar agora pra vocês como eu tô gravando, subir pra ver se tinha alguma notícia urgente. Qual é a notícia que acabou de sair no site GE? Olha aí, ó. Cano sofre lesão no menisco no treino dessa tarde no centro de treinamento Carlos Castilho. Vai passar por cirurgia e não tem previsão de retorno. Meu amigo, o cara voltou ontem, hoje é dia 9, o cara voltou ontem, dia 8. E um cara que a gente está esperando que ele possa ajudar o nosso Fluminense na questão do ataque, de gols, porque não tem como ficar com o Everaldo, não tem como ficar com o JK, e aí o cara volta e sofre a lesão em um dos joelhos. A matéria não especificou se é o joelho esquerdo ou se é o joelho direito. Deixa eu respirar para falar com vocês aqui. Cano acabou de fazer 38 anos. A gente tem um carinho fenomenal com esse jogador. Só que o Fluminense, cara, ó, não dá, cara. Eu vou falar sobre Hulk aqui nesse vídeo. O Fluminense tem que procurar um centroavante urgentemente. Urgente. O Fluminense não pode dormir no ponto. O Fluminense tá vacilando, cara. O Fluminense está vacilando em alguns pontos, em algumas áreas, e isso já está começando a deixar a gente um pouco chateado. É início de planejamento, é início de projeto, então, pô, vamos ser corretos na nossa definição. E o Fluminense não está, sabe, sendo muito correto dentro daquilo que era para ser. Então, eu queria estar trazendo para vocês essa bomba aí agora que eu acabei de ler lá no site GE. Cano sofre lesão no joelho, menisco. Vai passar por cirurgia, tá? Vai passar por cirurgia. Tudo bem que não deve ser uma lesão tão grave, mas no início da temporada 2026, esquece de Cano. Quando que Cano volta? Em fevereiro? Em março? A gente não sabe. Por quê? Porque não há previsão de retorno. Só Jesus na nossa vida tem que ficar aguentando o Everaldo e John Kennedy, né? Ainda tem um Lelê que voltou aí, né? Só Jesus. Vamos para a segunda notícia? Outra bomba. Fluminense informou através de nota oficial que o nosso treinador Luiz Zubeldia amanhã, no sábado dia 10, passará por um procedimento cardiovascular, tá? E aí, meus amigos, se for detectado que vai ser preciso um tratamento para poder averiguar, né, esse exame que vai fazer amanhã, o treinador vai ficar 7 dias em repouso. Aí tu imagina, começo de temporada, pré-temporada, iniciar um planejamento, iniciar todo um trabalho, sabe, trabalhar nas áreas mais importantes. E aí, ó, lesão de Cano, treinador vai passar por um processo cardiovascular. Tomara, para as duas, tá? Para Cano e para Zubeldia, tomara que sejam o mínimo do mínimo. A matéria até fala que, caso contrário, tá, não necessite dos 7 dias, o Zubeldia volta a trabalhar na segunda-feira, amanhã 10, 11, dia 12. Então, tomara. Estamos na torcida, tá? O que mais importa nesse momento é a saúde, tanto do Zubeldia quanto do Cano, tá bom? Então, assim, que eles possam ter uma pronta recuperação imediata. Mas uma coisa realmente assim, muito boa, muito correta, tá bom? Então, outra notícia aí para todos vocês, Zubeldia vai passar por esse procedimento aí no coração cardiovascular, tá bom?
Vamos falar agora a respeito de Hulk. Vamos lá, vamos falar de Hulk, porque pra mim, ó, isso já estava encerrado há muito tempo, porque quando o Hulk vai às redes sociais e fala, vou cumprir o meu contrato? Sim. Acabou. Aí, um monte de especulação, a advogada e assessora que trabalha pro Hulk, a Marisa Alija, tá? Ela estava em Minas Gerais para poder resolver essa questão com o Atlético Mineiro, mas que ficou tudo resolvido. E o que ficou resolvido? Que o Hulk vai cumprir o contrato dele. Não vai estender o vínculo para 2027 e vai cumprir o contrato dele. O Hulk queria sair, só que o Atlético Mineiro não quis liberar. Então, se não quis liberar, o Hulk vai cumprir o contrato dele, né? E aí, nesse monte de fogatório que tá, de notícia daqui, da Rádio Itatiaia, notícia do GE, notícia de um outro setorista, notícia de cá, fica esse bombardeio e o negócio vem lá desde o final de dezembro. Daqui a pouco a gente vai fazer um mês falando de Hulk. E o Fluminense precisa ter um plano B. Precisa. Porque se o Hulk falar assim, cara, eu falei que eu vou cumprir meu contrato. Eu até queria jogar com vocês 2 anos de salário fixo que o Fluminense ofereceu. Hulk gostou do projeto, mas o Atlético Mineiro, que é detentor do passe do jogador, bateu o pé e falou, não vou liberar se não pagar, né, a multa, 60 milhões de reais, ou boa parte da multa. Aí hoje eu ouvi dizer que o Atlético Mineiro estava querendo o Kevin Serna e o Fluminense não quer liberar o Serna, mas ofereceu Lima, John Kennedy e também o... Qual foi o outro? Lima, John Kennedy... Ai, cara, esqueci o outro jogador. Gabriel Fuentes. Então, aí fica essas informações, tu não sabe quem tá falando a verdade. Essa é a grande verdade, tu não sabe quem tá falando a verdade. Mas assim, o nosso papel, né, é passar pra vocês. Tá todo mundo chateado. Se você tá chateado, pô, troço chato de Hulk toda hora. Pô, eu também tô chateado. Porque eu queria que tivesse uma definição clara pra poder a gente iniciar o trabalho de um planejamento, numa pré-temporada, alinhado, afiado com aquilo que a gente quer. Eu tenho dito isso aqui pra vocês no canal Meu Tricolor. Mas é uma novela chata que pra mim acabou, tá? E aí a Marisa Alija falou o seguinte: qual a dificuldade que vocês têm de entender isso? O jogador vai cumprir um contrato dele. E aí fala da advogada. Qual a dificuldade de entender isso? Então, meu irmão, eu já entendi, então não tem mais nada. Aí hoje, sexta-feira, falaram, GE, que o Rafael Menin, que é um dos associados, né, dos Menin, que são os donos do Atlético Mineiro, iria conversar com a comissão técnica de Sampaoli para poder ver sobre a utilização de Hulk no time. Sábado, amanhã, dia 11. Não, sábado é domingo. Tem estreia. Acho que é, não sei se é sábado ou se é domingo. Estreia no Campeonato Mineiro, Atlético Mineiro e Betim, na Arena MRV. O Hulk tá treinando no Atlético Mineiro. O Hulk é jogador do Atlético Mineiro. Aí falaram que vão ver o que vai acontecer. Outra coisa. Aí lá dentro de Minas Gerais, galera desmente. Não tem nada de reunião. Já tá tudo definido. O Hulk fica no Atlético Mineiro. Então, se o Hulk fica, o Fluminense tem que tirar o cavalinho dele da chuva e vir embora para casa. Só que aí hoje de tarde, o que acontece? PVC. Conhece o PVC? Paulo Vinícius Coelho. Cara, o cara é um fenômeno. Fenômeno do jornalismo. Olha aqui. Tá falando que o Fluminense tem Hulk e Savarino como prioridade. Estão muito perto de fechar essas contratações. Meu amigo, eu não sei em quem eu acredito. Essa é a grande verdade. Que fogo cruzado que todos nós estamos passando. PVC falando que Hulk e Savarino estão perto de fechar com o Fluminense, que faltam detalhes. Matéria de hoje, de agora a pouco de tarde. Então, pra mim, Fagner, tá? Tá encerrada essa história de Hulk. Ah, se ele vier, eu vou vir aqui, vou fazer um vídeo e vou dar notícia pra vocês. O meu trabalho com vocês é dar notícia pra vocês. Entendeu? Só que é um negócio chato ficar se arrastando, parece uma novela. Pô, pelo amor de Deus, tem necessidade disso? O Fluminense tem que ter um plano B, cara. O Fluminense tem que ter um plano B. Agora, o plano B do Fluminense não pode ser Everaldo pra titular
Ainda mais agora que Germancano sofreu lesão no menisco, Everaldo titular pro início do Campeonato Brasileiro. Pois isso é uma loucura. Uma loucura isso. Isso não pode acontecer. Essa é a grande verdade. Pra gente finalizar esse vídeo, não fazer um vídeo muito longo com vocês aqui, olha essa matéria aqui. Site GE. Só que GE é lá de São Paulo. Palmeiras iniciou negociações para contratar John Arias do Wolverhampton. Então, Palmeiras está negociando com o John Arias. Olha que loucura, meus amigos. Só que, volto para falar para vocês o seguinte, o Fluminense tem a prioridade numa contratação do jogador em caso de retorno ao Brasil. Portanto, o Fluminense tem que arregalar a bizonha para não deixar Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro crescer os olhos. A matéria diz que as conversas estão em estágio embrionárias, ou seja, muito no início, mas já tem uma conversa. Pequena, mas já tem uma conversa. E a matéria segue dizendo o seguinte, que o Palmeiras não vai medir esforços para ter Arias na temporada 2026. Isso porque Arias é um desejo antigo da diretoria da Leila para o Palmeiras nessa temporada 2026. Vai acontecer? Tomara que não. Tomara que o John Arias ele mantenha, né, a palavra dele de homem, como ele falou. Não. Em caso de um retorno ao Brasil, a prioridade e a preferência é sempre o Fluminense. Só que tudo bem que não depende dele. Mas o Wolverhampton também não pagou o Fluminense todo. O Fluminense não recebeu todo o dinheiro do Wolverhampton. Vê quanto que o Wolverhampton pagou e tenta devolver isso. E finaliza. E aí você traz o John Arias, esquece Hulk. Vai atrás de outro. Tem o Nino. Esforça tudo para ir atrás do Nino. É isso. Então o Fluminense tem que abrir o olho. O Fluminense não pode bobear em caso de retorno do Arias ao futebol brasileiro. O Fluminense não pode deixar de repatriar John Arias. Ah, mas tem que fazer um esforço financeiro. Que faça. Que faça. É isso. Que faça. Porque a gente sabe o quanto que o cara é identificado com o Fluminense e o quanto que o cara joga bola vestindo a nossa camisa. Não tem que mostrar mais nada pra ninguém. Então você tem que fazer um investimento para poder repatriar John Arias. Então, para finalizar esse vídeo com vocês, eu espero, cara, de verdade, que o Fluminense possa abrir os olhos a partir de agora. Porque provavelmente não vai ter o Hulk. Savarino, não saiu nem notícia hoje se ia dar uma resposta pro Fluminense, não, entendeu? Vamos ter que aguardar amanhã. E fica uma empurração de barriga, um troço chato, sabe? Então, em vez das coisas resolverem logo, meu irmão, quer ou não quer? Não quero. Então, beleza, segue tua vida. Eu vou seguir a minha vida. Pega o scout e fala, qual é o nome que tá aí? Pô, tem o nome de fulano de tal. Vamos ligar pro cara. Tem o interesse? Tem. Vambora, vamos tentar contratar. Então, o Fluminense, pra mim, tá dormindo no ponto. Pra mim, o Fluminense tá vacilando. Eu espero que a gente possa acertar isso o quanto antes pra poder a gente não ficar muito pra trás em relação aos outros nossos rivais. Show de bola? Um abraço, fica com Deus, a gente volta amanhã, né? Ou se der qualquer coisa voltar hoje ainda, mas eu acho que a gente volta amanhã para falar de Fluminense Futebol Clube. Tamo junto, saudações tricolor.